Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso. E nessa ocasião nós gostaríamos de dar início a uma série sobre a Páscoa, a qual tem por título A Páscoa, a Esperança para o Perdido. Você vai encontrar aí no canal, em uma playlist chamada Festas Populares, você vai encontrar alguns outros assuntos também, como, por exemplo, você vai encontrar uma série sobre o Carnaval. Agora então estará ali à disposição naquela playlist também essa série sobre a Páscoa. Você vai ter sobre festas juninas, você vai ter sobre o Halloween e sobre também o Natal, tá certo? Então tudo isso dentro da playlist chamada Festas Populares, ok? Então vamos dar início aqui, uma introdução a esse assunto tão importante, esse assunto tão caro à fé cristã, que é, no caso, a Páscoa, no sentido de que ela é a esperança para o perdido. Mas por quê? Né? O que aconteceu? Por que tem esse título, esse nome Páscoa? Né? E qual é a pessoa realmente importante, né, em toda essa celebração conhecida então como Páscoa, tá certo? Vamos à introdução então, por gentileza. Você tem aí um texto muito conhecido, 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. A Bíblia diz o seguinte: Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Por aqui nós já podemos ver qual é a real tônica da Páscoa para o cristão, não é verdade? Então vamos apenas deixar claro aqui algo importante. O que nós vamos falar nessa série não são informações que nós tiramos da nossa própria mente, algo nesse sentido. Nós estamos pautados aí em teólogos, em estudiosos das escrituras, também até mesmo da cultura, inclusive desta celebração conhecida como Páscoa. Você tem aí pessoas de referência, pessoas de muito respeito no cenário cristão, no cenário teológico, tá certo? Pessoas como você pode ver aí o Augustus Nicodemos Lopes, também John MacArthur. Você tem ali o famoso manual do Halley, né? Dentre outras fontes que você pode observar aí, tá certo? Então você pode ter essa segurança de que esse material ele é fruto de uma pesquisa em boas referências. Isso é sempre muito importante a gente deixar claro por duas razões. Por sermos honestos intelectualmente, e eu deixar claro para você que isso não é uma criação necessariamente minha, eu estou pautado em outras referências, mas também, por outro lado, em segundo lugar, isso dá a você uma segurança que o material que você está aí vendo, recebendo e também, quem sabe, estudando em cima dele, esse material ele é seguro, ele vem de fontes consideradas saudáveis à fé cristã, tá certo? Então, apenas para deixar isso claro, vamos lá, avançando aqui com a introdução sobre a Páscoa, né? A esperança para o perdido. Observe então, em primeiro lugar aí, a Páscoa faz parte do calendário civil e sua celebração pode ocorrer entre 22 de março e 27 de abril, sempre num domingo. Esse ano, por exemplo, 2022, estamos falando aí em 2022, esse ano vai ser então celebrada a Páscoa será celebrado no dia 17 de abril, mas sempre vai ficar ali entre o 22 de março e o 25 de abril, um domingo no meio disso, então sempre vai ser celebrada a Páscoa, e graças a Deus por isso, né? A Páscoa é de origem judaica, você vai ver então a partir desde o capítulo de número 12, e segundo alguns, só perde para o Natal em popularidade. Já outros a colocam como a mais importante festa do calendário civil. Observe ainda, as pessoas costumam estar bem sensíveis e receptivas ao Evangelho. Isso, na verdade, é muito bom, né? Há inúmeras encenações sobre a morte de Jesus na chamada Paixão de Cristo, conhecida também como Sexta-feira Santa. Então é uma oportunidade muito boa, queridos. É uma oportunidade muito boa para semear o Evangelho, para anunciar a mensagem de salvação, né? Observe o que diz adiante. Além de todo esse lado sensibilizador, que, conforme já dito, é útil e pode ser aproveitado para anunciar o Evangelho, conforme diz Efésios 5,16, o apóstolo Paulo ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então essa é uma grande oportunidade, quando chega a época da Páscoa, nós então darmos essa ênfase, nós anunciarmos, né, o Evangelho e aproveitar que as pessoas estão sensíveis, estão com o seu coração já mais quebrantado, né? Então eis uma grande oportunidade para todos nós, e a Bíblia então nos orienta a aproveitarmos bem as oportunidades. Veja o que diz aí ainda em tela
há também a parte comercial no meio disso tudo, é verdade, que acaba entrando em cena com grande força, né? Nota-se também nessa ocasião uma fervorosa motivação financeira, né? Como com, digamos assim, entre aspas, um pouquinho de espiritualismo para anestesiar a consciência. Existe todo esse lado financeiro. É claro que aquele que é um empresário, aquele que é um comerciante, ele precisa sobreviver. Ninguém está aqui criticando o ato em si, né, do comércio, né, da venda. Ninguém está de forma alguma criticando isso, mas o que estamos querendo colocar aqui é que aproveita-se muitas vezes essa ocasião de uma forma exagerada, e nesse corre-corre muito grande, né, essa correria por vender e vender, acaba se dando ali apenas uma pitadinha, né, de alguma coisa que tenha a ver com Jesus, apenas para que anestesie a consciência das pessoas. Muitas vezes essa é a realidade. Não significa que em todo caso seja assim, mas em muitos casos é isso na verdade que acontece. A grande ênfase está no comércio, na venda, e apenas com alguns toques, né, de algo um pouco mais espiritual, entre aspas, para que a consciência, né, seja um pouquinho ali atenuada, né? Veja só, qual poderia ser então qual poderia ser o procedimento cristão em relação a esta celebração? No caso, a Páscoa, que é tão popular em nosso país, qual poderia ser então a nossa postura? A primeira possibilidade de nossa postura seria rejeitá-la completamente, por causa dos erros, equívocos, superstições e mercantilismo que contaminaram a ocasião. Então essa é uma opção que alguns tomam, né, de rejeitar esse momento de forma radical. Em segundo lugar, uma outra opção, aceitá-la normalmente, como parte da cultura brasileira, ou seja, engolir tudo isso sem refletir, sem analisar. Parece que essa também não é uma boa postura, nem um extremo, nem o outro. Agora, em terceiro lugar, nos parece a mais viável para aquele que é cristão, aquele que quer honrar as Escrituras, né? Então, observe, usar a ocasião para redimir, para remir, ou seja, resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. É essa a postura que nós vamos assumir aqui, esta terceira opção, de aproveitar esse momento para resgatar o real valor da Páscoa e então tornar, ou melhor, anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas que estão aí com seus corações já um pouco mais sensibilizados, tá certo? Então nós vamos por este caminho. Não vamos rejeitar completamente, não vamos também engolir tudo sem refletir. Nós vamos, na verdade, pelo caminho do bom senso, da sabedoria, do equilíbrio, né? Seria mais ou menos essa a ideia, tá certo? Então, diante disso, procuraremos trazer de forma resumida o que a Bíblia diz a respeito dos seguintes assuntos. Nós temos aí então um breve esboço que nós vamos seguir, ok? Primeira parte será a origem da Páscoa no Antigo Testamento, conhecer um pouco sobre as bases da Páscoa. Segunda parte, nós veremos sobre a realização da Páscoa no Novo Testamento. E em a terceira parte, alguns símbolos que são utilizados atualmente nessa celebração, e aí vai envolver um pouco essas questões meio que culturais, tá certo? Então vai ser esse aí o nosso roteiro. Esta foi aí a nossa introdução sobre a Páscoa, a esperança para o perdido. Fique conosco, assista o próximo vídeo então dessa série. Que Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus.